Obrigada por terem vindo. Vamos dar então início aos trabalhos de hoje com uma mensagem de Emmanuel do livro Caminho, Verdade e Vida. Que é a carne? Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. São palavras de Paulo aos Gálatas. E Emmanuel comenta: quase sempre, quando se fala de espiritualidade, apresentam-se muitas pessoas que se queixam das exigências da carne. É verdade que os apóstolos muitas vezes falaram de concupiscências da carne, dos seus criminosos impulsos e nocivos desejos. Nós mesmos, frequentemente, nos sentimos na necessidade de aproveitar o símbolo para tornar mais acessíveis as lições do Evangelho. O próprio Mestre figurou que o Espírito, como elemento divino, é forte, mas que a carne, como expressão humana, é fraca. Entretanto, o que é a carne? Cada personalidade espiritual tem o seu corpo fluídico e ainda não percebeste, porventura, que a carne é um composto de fluidos condensados? Naturalmente, esses fluidos, reunindo-se, obedecerão aos imperativos da existência terrestre, no que designais por lei de hereditariedade. Mas esse conjunto é passivo e não determina por si. Podemos figurá-lo como casa terrestre, dentro da qual o espírito é dirigente. Habitação essa que tomará as características boas ou más do seu possuidor. Quando falamos em pecados da carne, podemos traduzir a expressão por faltas devidas à condição inferior do homem espiritual sobre o planeta. Os desejos aviltantes, os impulsos deprimentes, a ingratidão, a má-fé, o traço do traidor nunca foram da carne. É preciso se instalar no homem a compreensão da sua necessidade de autodomínio, acordando-lhe as faculdades de disciplinador e renovador de si mesmo em Jesus Cristo. Um dos maiores absurdos de alguns discípulos é atribuir ao conjunto de células passivas que servem ao homem a paternidade dos crimes e desvios da terra, quando sabemos que tudo procede do Espírito. Vamos então fechar os nossos olhos, respirar fundo, inspirar e expirar. E ao fazer este movimento, deixemos que todas aquelas nossas preocupações do dia a dia, os nossos problemas pessoais, abandonem a nossa mente, para que ela fique livre para se concentrar, para se focar naquilo que viemos aqui buscar hoje. Conhecimento, paz, harmonia, os ensinamentos de Cristo,
que nos transformarão a existência, que nos levam ao caminho da felicidade eterna junto do Criador, Deus Pai. E assim, imbuídos neste propósito, pensemos na imagem do nosso querido Mestre Jesus e deixemos-nos envolver pelas suas vibrações de amor, que tanto nos consolam, que nos agasalham, que vão diretas ao nosso coração e nos enchem de alegria interior. Agradecemos a Deus a oportunidade de, ainda nesta vida, obtermos estes conhecimentos da vida maior, da verdadeira vida. E com esses conhecimentos, façamos com que, dia a dia, passo a passo, nos possamos melhorar moralmente, para sermos então e cumprirmos a tarefa, o verdadeiro objetivo da nossa existência, a nossa transformação moral, o nosso crescimento como espíritos. Aproveitamos também esta oportunidade, querido Mestre, para pedirmos por todos aqueles que neste momento sofrem nos dois planos da vida, para pedirmos pelo nosso planeta, que está em grande transformação, para pedirmos por toda a humanidade, Senhor, para que as consciências despertem e consigamos levar este planeta tão belo para um estadio melhor, de paz e de harmonia entre os povos, onde o amor predomina. Graças vos damos por tudo, Senhor. Que assim seja. O tema que vos trazemos hoje é um tema que pensamos ser importante nesta fase de transformação do mundo, em que todos os dias nos entram estas notícias de calamidades naturais, de guerras, de doenças. E nós, no nosso dia a dia, que é sempre uma correria e que não nos dá tempo para refletir, vamos aproveitar este momento para refletir sobre a causa de tudo isto que nos está a acontecer. O porquê desta fase. Até porque, como diz Allan Kardec, tudo aquilo que nós compreendemos é mais fácil de aceitar. E é extremamente consolador. E é isso que vos propomos hoje, aqui de manhã, que refletamos juntos sobre a dor. A dor física
e a dor espiritual. Alguém está aqui na casa pela primeira vez? Sim? Depois, se precisar de alguma coisa, estamos disponíveis no final. Então, já quase todos nós sabemos que aquilo que nós sentimos no corpo não é nada mais do que a reflexão daquilo o refletido daquilo que se passa no nosso espírito. Portanto, quem comanda tudo é o nosso espírito e o corpo apenas reflete essas dores e esses sofrimentos. Vamos então dar início à nossa reflexão de hoje e vamos começar primeiro por comparar o conceito de saúde do ponto de vista mais materialista da medicina vigente, que nos diz que saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doenças e de problemas orgânicos. Enquanto que Emmanuel nos diz que saúde é a perfeita harmonia da alma. Portanto, já aqui uma diferença muito grande entre os conceitos de saúde, em que, do ponto de vista espiritual, se dá realmente a grande importância. Aqui o que importa é o espírito, não é o corpo físico. Comecemos, então, pela dor na dimensão física e temos aqui o primeiro slide que nos diz qual é a definição mundialmente aceita sobre a dor. E então esta definição tem vindo realmente a evoluir muito ao longo destes anos. Portanto, antigamente, na década de 80, dizia-se que a dor era biológica e pronto, acabou. Agora, reparem que houve uma evolução grande e admite-se que a dor é uma experiência multidimensional. Portanto, não é só biológica. Atinge várias dimensões do homem. É desagradável, obviamente, e envolve não só um componente sensorial, portanto, as sensações físicas, mas também um componente emocional, portanto, está ligado às nossas emoções. E que se associa a uma lesão tecidular concreta, portanto, a uma lesão do organismo, concreta ou potencial. Portanto, pode ser real ou vir a acontecer. E, portanto, essa dor pode ser muitas vezes descrita em função dessa lesão. Vamos depois, mais à frente, entender se calhar isto um bocadinho melhor, mas chamávamos sobretudo a atenção para que é uma experiência multidimensional. Portanto, já se aceita que não é só biológico. E então, tradicionalmente, a dor é dividida em dor aguda e dor crónica. A dor aguda diz-se que tem um papel protetor do organismo. Quando nos dói qualquer coisa, significa que algo dentro do nosso organismo, dentro do nosso corpo físico, está mal. Alguma coisa está mal. E por isso nós dizemos que é protetora. É um sinal de alarme. As causas habituais da dor aguda são as lesões, os traumatismos, a gente cai, dói-nos um cotovelo, um joelho. Uma cirurgia que causa sempre dor, ou sempre, pelo menos a maior parte das vezes, qualquer tipo de doença pode ser causa de dor e muitas vezes iatrogénica, ou seja, ela é provocada por técnicas médicas que causam dor. Por exemplo, introduzir um dreno na grade costal para drenar um derrame, pode ficar ali uma dor,
fazer uma traqueostomia, portanto abrir aqui um buraco na traqueia para respirar melhor e depois meter lá dentro uma cânula. Tudo isso são procedimentos médicos, mas que causam dor. A duração é limitada no tempo e, portanto, é inferior a 3 meses. E muito importante é que esta dor aguda desaparece quando a causa que a causou, perdão, o pleonasmo, quando a causa subjacente foi tratada ou curada. Portanto, é uma dor limitada. A causa resolveu-se, a dor desapareceu. Mas então vejamos o que é que acontece à dor crónica. Antigamente considerávamos que a dor crónica era uma dor que tinha uma duração superior a 3 meses e pronto. Qualquer dor que superior a 3 meses era uma dor crónica. E porquê 3 meses? Porque era um período que se arbitrou que seria o suficiente para curar, para tratar a lesão que provocou essa dor. E, portanto, a maior parte das doenças e dos traumatismos do que falamos resolviam-se nesses 3 meses. Hoje já não se pensa assim. Pensa-se que o conceito da dor crónica já não é só aquela dor que dura mais de 3 meses, é uma dor persistente e que já não está diretamente relacionada com a causa, com a origem que a causou. Muitas vezes a origem foi resolvida e a dor persiste. Portanto, não tem qualquer tipo de função protetora. E está associada a emoções negativas, ao sofrimento. A dor crónica está ligada ao medo, ao receio. O que é que me vai acontecer? O que é que vai ser de mim? Será que eu vou conseguir trabalhar mais? Esta dor não me larga? Esta dor não se resolve? Tudo isto cria, de facto, sofrimento, angústia. E por isso dizemos que a dor é multidimensional. Daqui agora já se entende melhor, não é? E então, os próprios organismos internacionais dizem que a dor não deve ser encarada como um sintoma, mas sim como uma doença. Exatamente porque não é apenas uma dor, é muito mais do que isso. Só para vos dar alguma noção do que é, da dimensão da dor, por exemplo, começamos por Portugal e, através destas estatísticas que foram feitas num estudo da Faculdade de Medicina em 2011, concluiu-se que 37% da população portuguesa sofre de dor crónica, sendo a segunda doença mais prevalente em Portugal. Portanto, isto é um problema de saúde pública. 14% da população sofre de dor crónica recorrente com intensidade moderada a forte. É de facto um problema que atinge muitas pessoas. 30% dos doentes após cirurgia têm dor crónica. É mais prevalente nas mulheres, 45,7%, e nos homens. O absentismo resultante da dor crónica em Portugal é de 14 dias por ano nas mulheres e de 6 dias por ano nos homens. Olhem os gastos, 4.610 milhões de euros é o custo anual da dor crónica na população portuguesa. E isto corresponde a 2,7% do PIB nacional. Isto é mais para os economistas. Mas, portanto, tem muito peso a dor crónica, é um problema, como disse, de saúde pública e que teremos que resolver. Vejamos então, por curiosidade, o que é que se passa no resto do mundo. Na Europa, a dor crónica também ronda os 30%. É claro que quanto mais desenvolvidos são os países, não é? Melhores são as estatísticas e, portanto, isso também é um fator importante. Na América do Norte, também temos aqui nos Estados Unidos 30,7% de dor crónica, no Canadá 29%. Pronto, portanto, em termos globais e médios, a dor crónica atinge 30% da população mundial.
Quais são os locais da dor crónica mais frequentes? Normalmente é esta zona dorsal e lombar. Fundamentalmente as lombalgias, em vários, como veem aqui, em vários países, é sempre a dor mais prevalente, é a dor lombar. Analisada, que foi assim de uma forma muito generalizada, só para entendermos a dimensão do problema, vamos agora ver o que é que se passa com a visão espiritual da dor. Desde a antiguidade que o ser humano procura entender a dor. E nós sabemos que o amor é a lei divina do universo. Então, porquê é que há dor? Parece um paradoxo, não é? Porquê é que existe dor? É sobre isto que vamos refletir. Do ponto de vista espiritual, a dor tem um sentido útil, porque é um instrumento de progresso espiritual. Surge como um estímulo quando o homem não tem energia, o saber, nem a vontade para prosseguir no seu aprimoramento moral. Portanto, a dor surge aqui como um despertamento, um aguilhão. Não se aplicam dores e sofrimentos inúteis ou imerecidos. O espírito, de forma consciente ou não, é sempre o responsável pelas suas aflições. Isto é o que nós lemos na literatura espírita, nos livros do Allan Kardec, de Joana de Ângeles, Leon Denis, o Problema da Dor, todos eles focam este aspecto do sentido útil da dor como despertamento quando estamos ociosos, quando nos deixamos levar pelo nosso dia-a-dia e nem sequer paramos para refletir como estamos aqui a fazer hoje. Do ponto de vista materialista, a dor é explicada por um modelo biopsicossocial. Portanto, já não é só a dor biológica, como dissemos no início. Ou seja, é determinada pela interação complexa e dinâmica entre fatores biológicos, psicológicos e sociais, que perpetuam e agravam a apresentação clínica, causando incapacidade funcional e alteração da qualidade de vida. Reparem bem que se puséssemos aqui os fatores espirituais, tínhamos completa definição, de facto, da dor. Lá chegaremos. Agora temos aqui a dor e o sofrimento. Como dissemos atrás, o sofrimento vem associado a uma dor persistente, à tal dor crónica. E então Joana de Ângeles diz-nos: o sofrimento faz parte da vida. É um mecanismo da natureza através do qual o progresso intelectual e moral se expressa e consolida. Pode ser considerada uma doença da alma. Reparem que atrás também dissemos que a dor crónica persistente, associada então às tais emoções negativas, também era uma doença. E então, do ponto de vista materialista, como é que vemos isto? O sofrimento é um conceito mais abrangente e complexo que a dor. A dor como doença associa-se à depressão, aos sentimentos de angústia, de vulnerabilidade, de perda de controle, de ameaça à integridade do eu. Portanto, a dor e a depressão ou a ansiedade andam sempre juntas. E se virmos, na forma atual, como se trata a dor, temos equipas multidisciplinares com médicos de diferentes especialidades. Portanto, são consultas do grupo,
que são integradas por um médico assistente, não é? Um médico responsável pelo doente, um anestesista, um fisiatra, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social. Para quê? Para que todas as vertentes sejam, então, contempladas e tratadas neste problema da dor. Na visão materialista, a origem da vida na Terra é resultante de um acaso. Portanto, é assim que os materialistas entendem a origem da vida. E mais, falam da teoria da evolução das espécies por seleção natural das características hereditárias genéticas favoráveis à reprodução e sobrevivência. Ou seja, os animais apareciam com algumas alterações a nível até físico, porque, por exemplo, as girafas foram, o pescoço delas foi crescendo à medida que vinham as gerações sucessivas, porque de facto as girafas com o pescoço mais alto conseguiam comer as folhinhas tenrinhas das árvores, enquanto que as outras que tinham um pescoço mais pequeno não chegavam lá e portanto morriam de fome. E assim quem se reproduzia era de facto as girafas que tinham mais condições de sobrevivência, as tais do pescoço alto. Portanto, isso é de facto a seleção das espécies. Foram elas que sobreviveram e, portanto, que se reproduziram e modificaram a espécie. Também para os materialistas, o universo é apenas aquela realidade que nós apreendemos com os nossos sentidos, aquilo que vemos, que ouvimos, que tocamos. E não tem outro sentido, a vida não tem outro sentido para além do nada. Portanto, depois da morte não existe mais nada, tudo acaba e ponto final na história. Então, nesse caso, a dor também não tem nenhum sentido nem nenhuma utilidade. E, portanto, o que interessa é combater a dor e o sofrimento, tudo no plano físico, aumentar o bem-estar, tornar mais agradáveis as condições de vida material e, portanto, de maneira a que se possa usufruir dos prazeres da existência. Portanto, isto significa que aumentaram as unidades da dor por todos os hospitais em todo o mundo desenvolvido. Houve, de facto, um grande empenhamento da indústria farmacêutica em criar imensos medicamentos que combatessem a dor. O próprio ensino da dor alargou-se, não é? Estendeu-se a todo o mundo para que, de facto, nós conseguíssemos fazer com que a qualidade de vida fosse melhor desses pacientes. Mas também se admite que a morte seja a solução para um sofrimento extremo. Portanto, grandes discussões sobre a eutanásia. Vejamos na dimensão espiritual este excerto de um texto de Emmanuel que nos diz: reconhecer a existência do erro ou do desajuste em nós é sinal de melhoria e progresso. Portanto, nós já temos a consciência que não estamos bem e que fizemos, cometemos faltas. Só essa consciência já é um sinal de progresso. Os espíritos ociosos não enxergam as próprias necessidades morais, ou seja, aqueles que de facto andam assoberbados com outro tipo de preocupações, nem param para pensar que têm necessidades morais que necessitam de desenvolver. Acomodam-se, esses espíritos ociosos, acomodam-se à suposta satisfação dos sentidos em que se lhes anestesia a consciência, até que a dor os desperte, a fim de que retomem o esforço que lhes compete na jornada de evolução e aprimoramento. Portanto, Deus encarrega-se de dar sempre
alguma ajuda para que todos os espíritos tenham a oportunidade, se assim o quiserem, de evoluir. E nós sabemos que é na consciência que reside a noção do bem e do mal. E então, a dor e o sofrimento, entendidos como oportunidade de evoluir, são um estímulo para o autoconhecimento. Portanto, acontece-nos qualquer coisa, qualquer problema, e nós refletimos sobre o que nos acontece. Mas porquê é isto? Porquê é que isto me aconteceu? Leva à reflexão sobre os verdadeiros objetivos da nossa existência. Porque é, infelizmente, ainda no estado em que nos encontramos, o motor do progresso para nós é o sofrimento, é a dor. De outra forma, nós andamos nesta alienação da vida do dia a dia, das correrias, e nem sequer nos preocupamos. Mas o que é que estamos aqui a fazer? Mas para onde é que vamos? Mas qual é o objetivo da nossa vida? Para que é que andamos aqui? Será mesmo isto que eu quero? É por este caminho que eu quero seguir? E então, esse autoconhecimento, portanto, essa reflexão sobre aquilo que estamos aqui, neste momento, a viver, desperta o desenvolvimento de virtudes que muitas vezes estão dentro de nós, mas que estão adormecidas. Como é o caso da humildade, da piedade, da caridade. Ou seja, desperta, promove a reforma íntima. Nessa reflexão, nós temos que encontrar uma causa para o nosso sofrimento, uma justificação. E então, vamos ler a justificação que o próprio Allan Kardec nos dá no Evangelho segundo o Espiritismo, que, como todos sabem, é um guia do nosso comportamento moral. Estão lá as nossas, tudo aquilo que precisamos para nos aprimorarmos moralmente. E no capítulo 5, nas Justiças das Aflições, Allan Kardec diz-nos: só na vida futura se podem efetivar as compensações que Jesus promete aos aflitos na terra. Sem a certeza de um futuro, estas máximas seriam um contrassenso, ainda mais um engano. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para se ser feliz. Dizem que é para se ter maior mérito. Vejam a dificuldade que todos vocês têm quando algum amigo está a passar dificuldades, vem ter convosco para desabafar e vós dizes: não, isto é uma oportunidade que Deus vos deu e tal. Ele é capaz de ficar assim um bocadinho a olhar para nós, não é? Portanto, temos que pensar nisto, temos que meditar para podermos também ter respostas, e isso é que é ser espírita, não é? É ser verdadeiramente espírita, é auxiliar os outros a evoluir connosco. Continua Kardec. Mas então pergunta-se: por que sofrem uns mais que os outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem alguma coisa terem feito que justifique essas posições? Eu acho que todos nós conhecemos pessoas destas, não é? Que tudo lhes corre bem, nunca têm dificuldade nenhuma, enquanto que nós, para atingirmos qualquer coisa, por pequena que seja, temos que fazer um esforço enorme e muitas vezes esse esforço nem sequer é bem sucedido. Porquê é que uns nada conseguem, ao passo que outros tudo parece fácil? Porque sofrem os homens virtuosos ao lado dos maus que prosperam.
E continua Kardec. A fé no futuro pode consolar e incutir paciência, mas não explica estas anomalias que parecem desmentir a justiça divina. Desde que se admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Deus necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Este raciocínio de Allan Kardec não tem nada que se lhe aponte, não é? Portanto, é perfeitamente lógico. Então, o que é que ele conclui? As vicissitudes da vida derivam de uma causa justa. E porque Deus é justo, justa há de ser essa causa. Vamos então agora passar a pensar quais são os pilares da doutrina espírita. Quais são os 5 pilares da doutrina espírita? Querem me ajudar? A existência de Deus, a imortalidade, não é? A reencarnação, a comunicabilidade com os espíritos e a evolução, a lei do progresso. A reencarnação explica esta justiça das dores e dos sofrimentos. Vamos passar então agora para o livro dos Espíritos. Diz Kardec, a doutrina da reencarnação, que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens que se acham em condição moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. A razão nos indica e os espíritos ensinam. Portanto, assim nós compreendemos, através de existências sucessivas, que haja pessoas junto de nós que estejam num estado evolutivo diferente. Enquanto que nós sofremos porque temos que sofrer, porque temos que nos redimirmos de faltas cometidas, os outros podem já ter feito essa remissão, ou então, nesta existência, não assumiram esse compromisso. Questão 166. Pergunta Kardec. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se, de redimir-se? Resposta dos espíritos, sofrendo a prova de uma nova existência. Pergunta Kardec. A alma passa então por muitas existências corporais? Resposta. Sim, todos contamos muitas existências. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou seja, reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? Resposta dos espíritos, evidentemente. É exatamente isso. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Resposta. Expiação. Melhoria progressiva da humanidade. Sem isto, onde a justiça? E Allan Kardec pergunta, é limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? E vejam a resposta. A cada nova existência, o espírito dá um passo adiante, no sentido da senda do progresso. Quando se acha despojado de todas as impurezas, já não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Pronto, deixa de ser necessário porque já pagou o que tinha a pagar. Então, na justiça das aflições, não é?
que já agora compreendemos um pouco melhor, temos dois tipos de causas. Temos as causas anteriores à vida presente ou as causas atuais. Muitas vezes nós preocupamos-nos muito com as causas passadas ou kármicas e, de facto, as causas atuais é que são importantes porque estamos a viver o momento atual, aqui e agora, e é agora que temos a possibilidade de redimir, de reparar o mal que fizemos. Então, as causas anteriores. Diz-nos os espíritos que ele próprio, o homem, escolhe, o espírito neste caso, ele próprio escolhe o género de provas por cá de passar e nisso é que consiste o livre-arbítrio. Portanto, é o próprio espírito que reconhece a sua imperfeição e escolhe, num ato de livre-arbítrio, portanto de vontade própria, o género de provas que julga mais apropriadas ao seu adiantamento e que sofrerá na existência atual. A espíritos endurecidos ou então muito ignorantes, estas provas são impostas, porque são a única forma de corrigir o erro que se repetiu e o mal que se agravou. Portanto, muitos espíritos perpetuam o erro e vão, portanto, agravando a sua situação. Essas provas podem ser atenuadas por forma como o espírito encara os problemas, as dores e os sofrimentos, mas nunca podem ser anuladas. Se escolher uma prova acima das suas capacidades, o espírito sucumbirá e não progride, mas também não regride, não volta para trás. Pode estacionar e ter que repetir a prova as vezes que forem necessárias até que aprenda. E tem todo o tempo, não é? Porque o espírito é eterno. Vejamos então as causas atuais. O homem não sabe distinguir o essencial do supérfluo. Aquilo que interessa daquilo que é supérfluo. Por isso sofre emoções perturbadoras que simultaneamente o estimulam e atormentam. O orgulho, a vaidade, o egoísmo, a indiferença, o apego aos bens materiais são as principais causas da dor e do sofrimento. A perda de individualidade, submetendo-se a padrões sociais e económicos do meio em que vive. Portanto, isto são exemplos das causas de sofrimento que hoje temos. O desejo do prazer imediato, os excessos de todo o género, os vícios, uma ambição desmesurada, a frustração decorrente dessas ideias confusas de merecimento que vai gerar cólera, irritação ou depressão. E, por último, a irradiação de energias negativas, como a inveja e o ciúme, que são enviadas a outras pessoas e que contaminam o próprio indivíduo que as emana. Estas são as causas das mais frequentes, digamos assim, das nossas dores e sofrimentos na nossa existência. Trouxemos também aqui o Código Penal da Vida Futura, que está no livro O Céu e o Inferno, porque consideramos que é, mais uma vez, um guia para a nossa vida, para o nosso aprimoramento e a nossa transformação. É um código composto por 33 itens. Fizemos aqui um resumo daquilo que achamos realmente mais importante, porque consideramos ser, de facto, maravilhoso este Código Penal. Então, o que é que nos diz Kardec? Diz-nos que o sofrimento é inerente à imperfeição. Diz-nos que toda a imperfeição e as decorrentes faltas cometidas levam à inevitável punição.
Mas, dada a misericórdia divina, através da vontade, o homem pode libertar-se das suas imperfeições. E também pode anular todos os males que causou, assegurando a felicidade futura. Portanto, o veneno e o antídoto. Deus dá sempre a possibilidade de nos melhorarmos. Portanto, o espírito sofre as penas das suas imperfeições dos dois lados da vida, quer no mundo espiritual, quer no mundo corpóreo. O arrependimento, as penas e a reparação são condições necessárias para apagar as faltas e as suas consequências. Todas as misérias e vicissitudes sofridas na vida corporal são uma consequência das nossas imperfeições ou expiações de faltas cometidas, quer na presente existência, quer nas anteriores. Foi o que vimos antes no Livro dos Espíritos. Toda a falta cometida é uma dívida contraída que deve ser paga. Se não for numa existência, será na seguinte, e se não for nessa, na próxima. Todas as existências são solidárias umas com as outras. Aquele que pagou na presente existência não terá que pagar na segunda vez. Claro. Não existe uma regra absoluta e uniforme quanto à natureza e à duração da punição. A única lei geral é que cada falta recebe a sua punição e cada boa ação é recompensada de acordo com o seu valor. A soma das penas é proporcional à soma das imperfeições, da mesma maneira que a soma dos gozos se deve à soma das boas qualidades. Portanto, aqui tudo é correto, não há penas, nem castigos, nem punições imerecidas. No sofrimento dependente da perfeição, tal como no gozo da perfeição, a alma traz consigo a punição ou o prémio, onde quer que se encontre, sem necessidade de um lugar circunscrito. Portanto, o inferno está onde existem almas sofredoras e o céu onde houver almas felizes. Portanto, não há nem céu nem inferno. Em virtude da lei do progresso, tendo a alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta e de se livrar do mal que ainda tem, de acordo com a sua vontade e esforço, resulta que o futuro não se fecha a nenhuma criatura. Portanto, Deus não repudia nenhum dos seus filhos, recebe-os no seu seio à medida que eles alcançam a perfeição, deixando assim a cada um o mérito das suas obras. Portanto, cada um faz por si e, à sua velocidade, vai evoluindo. Ora, então, o que é que nós podemos concluir disto tudo? É que, de facto, a dor funciona como um sinal de alarme, seja ela a nível espiritual ou físico. Se há uma lesão no nosso organismo, desencadeia-se um mecanismo muito complexo, que não vale a pena estarmos aqui a falar, não é? Que é o sistema nervoso a funcionar, e surge então uma dor aguda. E quando essa causa está resolvida, o equilíbrio é restaurado. Da mesma maneira na nossa vida, se nós nos afastarmos da conduta, do caminho correto, também há qualquer sofrimento, qualquer aguilhão que nos leva a refletir e a pensar e que nos dá a oportunidade de repararmos esse desvio, digamos assim. Porque é a condição em que nós estamos, não é? Nós ainda estamos nesta condição inferior e, portanto, precisamos destes sofrimentos para crescer. Infelizmente, não é o amor, a caridade que nos faz crescer ainda neste estadio. Então, a dor crónica e o sofrimento despertam o espírito para a sua transformação interior.
E as origens do sofrimento estão sempre naqueles que o sofrem, não é? Portanto, nós próprios somos os causadores dos nossos sofrimentos. Concluímos então que podemos resolver essa dor e os sofrimentos se mudarmos a nossa maneira de estar na vida, o nosso comportamento, o nosso pensamento. Porque nós temos gravadas nas consciências as leis divinas, não precisamos de ir mais longe. Por isso dizíamos que a reflexão e a meditação são importantes. A solução está dentro de nós. Reconhecer-se como espírito imortal em processo evolutivo através de experiências reencarnatórias foi o que estivemos a fazer. Aceitar o problema como uma atitude corajosa para enfrentar e resolver a causa. Pela educação da mente, disciplinando a vontade, o homem pode dominar a dor, vencê-la ou até tirar proveito dela, fazendo um instrumento de elevação e de progresso. Isto não é fácil, mas é possível. Ao extrair as lições que a dor traz à sua vida, o homem torna-se um exemplo para os outros. Mas, quando o homem compreender que a sublime essência do amor, como acontece nos mundos superiores, onde ninguém vive para si ou para alguns, mas para todos, porque é fácil nós amarmos aqueles que nos estão próximos, a nossa família, os nossos filhos, os nossos amigos. Agora, amar aqueles que às vezes nem gostam de nós, aí já é bem mais difícil, é um desafio grande. Então a dor e o sofrimento deixam de ser necessários como motor do progresso. Porque as causas foram erradicadas e, consequentemente, o amor será o principal processo de evolução. Então, o que propomos para resolver as nossas dores e os sofrimentos desta vida, em primeiro lugar, é a fé. Diz-nos Santo Agostinho que a fé é o remédio seguro do sofrimento, porque aquele que crê é forte. O auto-perdão. O homem deve conceder a si próprio a oportunidade de reparar as faltas cometidas, reabilitando-se perante si mesmo e perante aqueles que lhe tenha prejudicado. O sentimento de culpa não é um motor de progresso, bem pelo contrário. Culpar-nos permanentemente daquilo que fazemos deixa-nos inativos e mantém-nos o sofrimento. E nós temos que realmente entender que, à luz dos conhecimentos que tínhamos naquela altura, fizemos o melhor que sabíamos. A caridade, a compaixão, o auxílio no serviço do bem àqueles que sofrem, o deixarmos de ser egoístas, de pensarmos só em nós e pensarmos nos outros. Preocupar-nos com os outros, com o que se passa à nossa volta, apiedar-nos também dos seus sofrimentos e auxiliar-nos no que for possível. E mais ainda. Lembrem-se de: será que fiz todo o bem que me era possível? O antídoto para todas as causas do sofrimento é, de facto, o amor. E assim terminávamos com este pensamento de Joana de Ângeles, no seu livro Plenitude, que diz: a vida é impossível sem o amor. Amor é sinónimo de saúde moral. Usar essa energia vital é um dever e, com a consciência lúcida da sua magnitude, aplicá-la em prol da harmonia faz cessar o sofrimento. O amor é vibração positiva, que enseja entusiasmo e otimismo, dando colorido à existência. Dinâmico, o amor induz a ação construtiva, responsável pelo progresso. O amor é gerador de felicidade humana.
E estas são as palavras de Jesus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E assim terminamos a nossa apresentação. Se quiserem levantar alguma questão. Não? Pronto, vamos então encerrar os nossos trabalhos de hoje. Fechando de novo os nossos olhos e agradecendo a Deus, agradecendo ao nosso querido Mestre por estes momentos de paz e de harmonia. E por isso pedimos por esta casa que nos acolhe, pelos seus dirigentes, pelos trabalhadores, pelos frequentadores, que sempre seja um lugar seguro para nós e para todos aqueles que aqui procuram auxílio, paz, paz interior. Por todos aqueles que procuram o guia, indicações, para que possam transformar as suas vidas e assim seguir no caminho evolutivo que Deus nos propôs. Agradecemos de novo a oportunidade da vida e pedimos para que as bênçãos que recebemos se estendam aos nossos familiares, aos nossos amigos, àqueles com quem convivemos no dia a dia. E assim, Senhor, pedimos-te que levemos estas boas vibrações, as ergamos aos altos planos da vida e façamos com que a vibração maior de toda a humanidade se eleve e melhore a humanidade. Graças vos damos por tudo, Senhor.